Pesquisa e escreva quantos vértices, quantas faces e quantas arestas tem o cubo, pirâmide quadrangular e paralelepípedo. O cubo ele tem 6 faces, que são 6 lados, tem 12 arestas, que é o encontro dos lados, tá certo? E tem 8 vértices, que é o encontro das arestas. A pirâmide quadrangular ela tem 5 fases, tem 8 arestas e 5 vértices, tá bom? Essas faces da pirâmide quadrangular são 4 triângulos e um quadrado que é a base dela, tá bom? No segundo tem, observe as figuras geométricas e classifique em poliedros ou corpos redondos. Se a figura geométrica, se o sólido geométrico, ele gira, ele rola, então ele é um corpo redondo, tá? Se não, ele é um poliedro. Cilindro, ele tem a parte dele que rola, então ele é um corpo redondo. Quando a gente fala em cilindro, a gente lembra de garrafa, lápis, lata, copo, tá certo? Esfera é uma bola, a bola tem a forma de uma esfera, então é um corpo redondo. Cubo é um poliedro, tá certo? Ele não rola. Prisma, poliedro, não rola. Pirâmide, poliedro, não rola. E cone é um corpo redondo, o cone rola, tá certo? Nesse terceiro aí tem pesquisa e observe um tangram e depois responda quantos quadriláteros e quantos triângulos estão presentes nele. Quadrilátero é figura geométrica formada de 4 lados. Triângulos tem 3 lados. Então, se a gente olhar aí esse tangram que a tia desenhou aí, ele tem 2 quadriláteros, tem 2 figuras que formam 4 lados e tem 5 triângulos, 5 figuras que formam triângulos, tá certo? Aí aqui, ó, se você ver aqui, tem um quadrilátero aqui e tem um quadrilátero aqui, ó, tá? E o restante é triângulo, tá certo? Aí vem, o que são triângulos escalenos? Escalenos são os triângulos que têm todos os lados de medidas diferentes, tá? Então, cada lado do triângulo tem uma medida diferente. Isósceles são todos os triângulos que têm 2 lados com a mesma medida. E equilátero são todos os triângulos que têm os lados com a mesma medida. Todos os 3 lados do triângulo equilátero têm a mesma medida, tá? Aí desenha aí um triângulo escaleno. Aí a tia desenha um triângulo aí que tem... Essa medição aí não é real, tá? Essa medição não é verdadeira, não. É só simbólica. Aí a tia colocou aí como fosse 2 centímetros, 3 centímetros e 4 centímetros. É um triângulo escaleno. Por quê? Porque as medidas deles são diferentes. Temos também os isósceles, que são 2 medidas diferentes. A tia colocou aí 2 centímetros e 2 centímetros e de baixo 3 centímetros, tá? E equilátero, todos os lados têm a mesma medida. Todos esses lados aí têm 2 centímetros, tá certo? No sexto quesito tem marque os polígonos que possuem os 4 lados com a mesma medida. Quem daí possui 4 lados com a mesma medida? O quadrado, o trapézio não, os lados do trapézio não têm a mesma medida. O losango sim, tem os 4 lados com a mesma medida e o retângulo não, tá certo? Nesse sétimo quesito tem para armar e resolver essa continha de multiplicação que tem aí, veja só. Vocês têm que prestar atenção que nessa letrinha A a multiplicação é de um algarismo só, tá? Então, 5 vezes 6, 30, botou o 0, subiu 3. 5 vezes 4, 20, mais 3 ficou 23 e assim por diante. Na letrinha B tem 2 algarismos. Esses 2 algarismos quer dizer que você primeiro vai multiplicar o 3 por 931 e depois você multiplicar o 2 por 931. E lembrando que o 2 está na casinha da dezena. Então, o algarismo, o resultado vai ficar abaixo do 2. Não vai colocar ele no 3 não, abaixo do 3 não. Vai colocar ele abaixo do 2. Depois que você multiplicar, você vai somar esses 2 resultados, tá certo? Na divisão por um algarismo, tá aí, ó, você vai dividir 6 quantas vezes? 3 quantas vezes dá 6? Depois 7, a gente vai ver aí, ó. 6, 3 quantas vezes dá 6? 2 vezes, tá vendo? Tem o numeral 2 aí. Isso quer dizer que 2 vezes 3 é igual a 6. 6 para 6, nada. Aí abaixou 7. Aí ficou 7. 3 quantas vezes dá 7? 2 vezes. Por quê? 2 vezes 3 é 6. 6 para 7 é 1. Aí a tia colocou 1 aí abaixo do 7. Aí abaixou 8, formou 18, tá bom? E assim por diante. Essa continha aí da letrinha C
ela não é exata, tá? Porque ela tem resto, o resto dela é 1. Nessa outra continha aí, de 564 dividido por 25, são 2 algarismos. Então, você pegar 25 vezes 1, 25 vezes 2, tá certo? E o 5 não vai dividir o 25, tem que ser 56. Então, você vai pensar, 25 quantas vezes dá 56 ou se aproxima de 56? Então, é 25 duas vezes que dá 50. 50 para 56, falta 6. Então, abaixou quem? Abaixou 4, tá certo? Aí formou o número 64, perdão, 64. 25, quantas vezes dá 64? Você aproxima 64. Duas vezes também, porque vai dar 50. Porque se você colocar por 3 vezes, vai dar 75. E 75 passa, então não pode passar. Aí tem que ser por 2, que dá 50. 50 para 64, falta 14. Então não tem mais nenhum número, acabou a continha aí, tá certo? Neste oitavo quesito aí tem assim, representa as frações abaixo. Aí tem a letrinha A, 3 nonos. 3 é o numerador, nonos é o denominador. Ficou 3 nonos. 18 20avos. 18 em cima, 20 embaixo. Tá vendo? 20 centésimo. 20 em cima, 100 embaixo, que é o denominador. 8 décimos, 8 em cima e 10 embaixo. No nono, escreva a fração que representa a parte pintada da figura. Quantas vezes foi dividida a figura? Foi dividida em 8 pedacinhos. E foi pintado quanto? 3. Então, é 3 oitavos. Na letrinha B, foi dividida em 4 e pintou quanto? 1. Então, é 1 quarto, tá certo? Nesse 10º quesito, tem resolva os problemas. De uma caixa com 18 ovos, João usou 2/3 para fazer omelete. Quantos ovos ele usou? Quantos ovos sobraram? Olha só, a caixa tinha 18 ovos. Do 18 ovos, ele usou 2/3. Então, vai ser 2/3 de 18. Aí, o que é que a gente faz? Pega o 18 dividido por 3, que vai dar 6. E pega esse resultado e multiplica com o numerador, que é 2. Então, 18 dividido por 3 dá 6. E 6 vezes 2 dá 12. Então, ele usou 12 ovos. E quantos ovos sobraram? Olha só. A gente sabe que 3/3 é o inteiro, mas ele não usou as 3 partes dos 18 ovos. Ele usou apenas 2 partes. Então, ficou 1/3 sem usar. Então, se ele usou 12 ovos, ficaram 6 ovos de 18 sobrando, tá? Então, sobrou 1/3, ou seja, 6 ovos. Nesse aí do 11, você vai calcular 2/3 de 24. Você pegar 24 dividido por 3 vezes 2. 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 2 é igual a 16. E de onde surgiu esse 3? Esse 3 é o denominador, tá certo? E esse 2 é o numerador, tá bom? 24 é o valor total. Aí tem 1 quarto de 16. Quanto é 1 quarto de 16? Você pegar 16 dividido por 4 vezes 1. 16, 4, quantas vezes é 16? 4. 4 vezes 1, 4, tá certo? Nesse outro tem 2/5 de 10. 10 dividido por 5 vezes 2. Aí vai ser 10 dividido por 5. 5 quantas vezes dá 10? 2. Então, vai ser 2 vezes 2, 4, tá certo? 3/6 de 30. 30 dividido por 6 vezes 3, que é o numerador. 30 dividido por 6 vai dar 5. 5 vezes 3 vai dar 15. Então, 3/6 de 30 é igual a 15. 1/3 de 21. 21 dividido por 3 é igual a... vezes 1. Aí, 21 dividido por 3 é igual a 7. Porque 3 vezes 7 dá 21. 7 vezes 1 é igual a 7. 2/3 de 24. 24 dividido por 3 vezes 2. 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 2, 16. Tá certo? Então, essa foi a revisão. Estudem para a prova de amanhã. Tá certo, meus amores?